Oi, Psi, Monique aqui. Eu sou psicóloga e doutoranda em psicologia na área de avaliação psicológica. E neste vídeo nós daremos continuidade à resolução de questões sobre temas diversos da psicologia. Então, se você ainda não acompanha a playlist, já confere a playlist sobre testar o seu conhecimento em relação às questões da psicologia. Então, nesse vídeo nós vamos resolver 5 questões sobre a teoria de desenvolvimento proposta por Piaget. E antes de começarmos, eu te convido a seguir o nosso canal lá no WhatsApp, onde você pode conferir os slides dessas questões e acompanhar em tempo real comigo aqui no YouTube. Então dá um pause nesse vídeo, nos siga por lá, baixe os slides e volte para acompanhar junto comigo. Então, sem mais demoras, vamos começar? Questão 1. Vamos ler o enunciado da primeira questão. Piaget compreendia o desenvolvimento cognitivo em sua dinamicidade, de forma que a inteligência existe na ação e se modifica em uma sucessão de estágios que possuem gênese, estrutura e mudanças. Assinale a alternativa correta sobre a sequência dos estágios de desenvolvimento segundo o autor. Letra A. Operações concretas, sensório-motor, pré-operacional e operações formais. Letra B. Operações formais, pré-operacional, sensório-motor, operações concretas. Letra C. Pré-operacional, sensório-motor, operações concretas e operações formais. Letra D. Sensório, motor, operações concretas, pré-operacional e operações formais. Letra E. Sensório, motor, pré-operacional, operações concretas e operações formais. Então, antes de indicar a alternativa correta, vamos resgatar alguns aspectos da teoria proposta por Piaget. Então, a teoria dos estágios cognitivos, elaborada por Piaget, propõe a existência de períodos do desenvolvimento humano de acordo com o aparecimento de novas qualidades do pensamento. Os períodos de desenvolvimento são, então, segundo Piaget, o sensório-motor, que vai de 0 a 2 anos, o pré-operatório de 2 a 7 anos, operações concretas de 7 a 11 ou 12 anos e operações formais de 11 ou 12 anos em diante. Então, Piaget propõe 4 estágios do desenvolvimento que vão acontecer de forma sequencial, começando do sensório-motor, indo até operações formais. Cada período, então, é caracterizado por aquilo que o indivíduo consegue fazer de melhor em cada faixa etária. O início e término depende de características biológicas, fatores educacionais e sociais. Então, a partir dessa breve lembrança sobre a teoria dos estágios cognitivos de Piaget, vamos voltar à questão. Então, cada uma dessas alternativas estão alinhadas aos estágios que Piaget propõe. Então, aqui não existe nenhuma alternativa que invalide, porque não é um estágio pensado por Piaget. Então, todas as alternativas, elas são corretas. O que torna uma incorreta em relação à outra? É a ordem com que esses estágios são propostos pela teoria. Então, aqui ele fala, assinale a alternativa correta sobre a sequência dos estágios de desenvolvimento, segundo o autor. Então, a gente precisa começar a pensar qual é o primeiro estágio, qual é o último estágio, e entre eles os estágios intermediários. Então, a partir das alternativas que nós temos, e resgatando aqui a teoria que fala que é o sensório-motor, pré-operatório, operações concretas e operações formais, o gabarito é a letra E. Então, a letra E fala sensório-motor, pré-operacional, ou, como eu trouxe aqui, pré-operatório, operações concretas e operações formais. Por isso, gabarito, letra E. Vamos ler o enunciado da segunda questão. Ao dividir o desenvolvimento da criança em estágios, Piaget buscou explicar as principais características de cada etapa, ressaltando que habilidades adquiridas em estágios anteriores são essenciais para o domínio de estágios posteriores. Assim, os estágios representam o desenvolvimento da inteligência, que não ocorre de forma linear, nem por acúmulo de informações. Ele se dá por saltos, por rupturas, modificando-se com as experiências. Sobre os estágios de desenvolvimento da criança, defendido por Piaget, analise as alternativas e assinale a incorreta. Então, aqui nós queremos a opção errada. Letra A. Estágio sensório-motor, do nascimento aos 2 anos de idade.
Estágio pré-operatório, entre 2 e 7 anos de idade. Estágio operatório concreto, de 7 a 11 anos de idade. Estágio operatório formal, a partir dos 12 anos de idade. E, por fim, estágio operatório informal, de 13 a 14 anos de idade. Vamos resgatar a teoria que nós comentamos na questão anterior. Então, quando nós pensamos nos estágios propostos por Piaget, nós temos essa faixa etária atribuída a cada um dos estágios. Então, o sensório motor de 0 a 2, o pré-operatório de 2 a 7, operações concretas de 7 a 11 ou 12 anos e operações formais de 11 ou 12 anos em diante. Então, a partir da teoria alinhada com as questões, nós vemos que o estágio sensório-motor se dá de fato do nascimento aos 2 anos de idade. O estágio pré-operatório, sim, de 2 a 7 anos de idade. Estágio operatório concreto, de 7 a 11 anos de idade. Estágio operatório formal, a partir dos 12 anos de idade. Estágio operatório informal, de 13 a 14 anos de idade. Então, nós não temos esse estágio concebido por Piaget. Então, não existe um quinto estágio de desenvolvimento na teoria de Piaget, principalmente quando nós pegamos os autores que estudam, né, essa teoria, como é a Bock e acredito que também no caso da Papalia. Pode ser que outras pesquisas tenham dado desenvolvimento a essa teoria, pensando e reformulando as questões dos estágios. Mas a teoria, como nós a conhecemos, ela não propõe um estágio operatório informal que iria aí de 13 a 14 anos. Então, na concepção de Piaget, o último estágio do desenvolvimento seria o estágio operatório formal, que se daria a partir dos 12 anos de idade. Então, a partir disso, o gabarito da questão 2 é a letra E. Questão 3. Vamos ler o enunciado da terceira questão. Segundo a teoria de Jean Piaget, comumente chamada de epistemologia genética ou construtivismo, o desenvolvimento humano está dividido em estágios. Em sendo assim, por volta dos 2 aos 7 anos, a criança experimenta o mundo por meio de representações mentais, desenvolvendo a capacidade de simbolizar objeto ou ação ausente. Nesta fase, não há o princípio de reversibilidade como recurso de pensamento e a fala da criança é de caráter egocêntrico. Tal estágio denomina-se sensório-motor, pré-operatório, operatório formal, operatório concreto, narcisismo secundário. Então, vamos resgatar alguns aspectos da teoria para avaliar os itens dessa questão. Comentários gerais sobre a teoria. O primeiro estágio, como nós vimos nas questões anteriores, é o sensório-motor, que vai do 0 aos 2 anos. Então, por volta do primeiro ano, a criança ela já reconhece que um objeto continua a existir, mesmo quando ela não percebe, que é o que chamamos de permanência do objeto. Essa conquista do sensório-motor, então, ela é levada para o estágio seguinte, que é o pré-operatório. No caso, nesse período, o mais importante é o aparecimento da linguagem, que vai provocar, então, modificações nos aspectos intelectual, afetivo e social da criança. Mas aqui existe uma limitação, que é característica do pré-operatório, que é a primazia do próprio ponto de vista. É uma dificuldade, a criança ela não consegue se colocar sob o ponto de vista do outro. Em seguida, nós temos o estágio de operações concretas. No plano intelectual, surge uma nova capacidade mental da criança, as operações. Então, ela consegue realizar uma ação física ou mental dirigida para um fim objetivo e revertê-la para o seu início. Então, aqui existe a reversibilidade, como a questão propôs. Existe mais um último estágio que o Piaget propõe, mas que não está aqui porque a questão não vai até ele. Então, vamos pensar nas alternativas. Então, sensório-motor, pré-operatório, operatório formal, operatório concreto são estágios do desenvolvimento concebidos por Piaget. Narcisismo secundário não foi proposto por Piaget, pode ser que ele exista lá na psicanálise, mas aqui não é o foco da teoria do desenvolvimento de Piaget. Nós temos como possibilidade de resposta a alternativa A até a D, excluindo então já a primeira. Nós vimos que lá no sensório motor, a criança
né, ela já tem essa noção de permanência do objeto que vai ser levada para os estágios seguintes. No entanto, nesse estágio, ela já não consegue ter esse princípio da reversibilidade como esse recurso do pensamento, e a fala ainda não existiu. Então, essa é uma conquista do pré-operatório. E aí, nós temos que, se nesse momento do pré-operatório, a criança, ela não tem a reversibilidade, mas ela tem essa questão que é um ganho das operações concretas. Então, o estágio que está sendo descrito aqui, como a gente viu, é o pré-operatório. Então, o gabarito é a letra B. Questão 4. Vamos ler o enunciado da quarta questão. Lorena é uma criança que acredita que todas as pessoas veem, pensam e sentem as coisas da mesma maneira que ela, o que lhe traz dificuldade para compreender que aqueles com quem convive possam ter pontos de vista diferentes dos seus. De acordo com Jean Piaget, essa característica de Joana é própria do estágio de desenvolvimento. Letra A, alocêntrico. Letra B, operatório concreto. Letra C, pré-operatório. Letra D, sensório-motor. Letra E, pré-objetal. Vamos resgatar alguns aspectos da teoria. Então, no estágio de operações concretas, a criança ela consegue ver um objeto ou situação com aspectos diferentes e até conflitantes, coordenando pontos de vista e integrando-os de modo lógico e coerente. Então, não se refere ao estágio de operações concretas, correto? Porque isso já foi um ganho que a criança teve em termos de desenvolvimento. Então, seria estágios anteriores ao de operações concretas. Então, no caso, poderia ser o estágio pré-operatório ou o estágio sensório-motor. Então, aqui dessas opções, nós já podemos descartar duas delas. Então, nós temos aqui a letra A como alocêntrico e a letra E como pré-objetal. Pré-objetal é uma expressão, né? Quando a gente fala de objeto, a gente está falando da psicanálise. Então, possivelmente está lá na teoria do desenvolvimento de algum psicanalista, mas não de Piaget. Alocêntrico não me soa uma expressão, né, um termo, um conceito proposto por Piaget. E quando nós falamos de estágio, não se refere a nenhum deles. Então, o Piaget propõe 4 estágios: sensório-motor, pré-operatório, operatório concreto e operatório formal. Então, dessas opções, nós teríamos como sendo operatório concreto, pré-operatório ou sensório-motor. Vimos que no operatório concreto a criança já teve essa conquista, então ela consegue lidar com pontos de vistas conflitantes. Então, seria o sensório-motor ou pré-operatório. Mas no sensório-motor, a criança ela ainda não tem essa capacidade de compreender ou de se comunicar. Precisa de um ganho em termos de linguagem, de afetos, etc. Então, o sensório-motor também não seria o estágio mais adequado. Então, das opções que nós temos, aquele que se enquadra melhor as características, olha só que interessante. No início da questão, ele coloca como Lorena e no final ele coloca como Joana. Então, não foi um erro meu, foi um erro da questão, do enunciado da questão. Como se fossem pessoas diferentes. A partir disso, o gabarito da questão é a letra C. Então, nós estamos falando aí, e acredito que todas as pessoas veem, pensam e sentem da mesma forma, que é uma questão egocêntrica, né, da primazia do próprio ponto de vista, que traz dificuldade para compreender outros pontos de vista diferentes. Então, o gabarito da questão é a letra C. Questão 5. Vamos ler o enunciado da quinta questão. Acerca da psicologia do desenvolvimento, a partir dos estudos de Piaget, assinale a alternativa que melhor se descreve a respeito dos estágios do desenvolvimento cognitivo. O estágio das operações concretas é caracterizado pelo pensamento hipotético-dedutivo, capacidade de planejar a longo prazo e raciocínio abstrato. Essa alternativa está incorreta, porque a descrição se refere ao último estágio de desenvolvimento proposto por Piaget, que é o estágio de operações formais, que vai a partir dos 12 anos. Letra B.
No estágio sensório-motor, as crianças adquirem a capacidade de resolver problemas abstratos e de realizar raciocínio lógico, sendo marcado pelo desenvolvimento da linguagem e da representação simbólica. Então, aqui existe uma descrição que pega elementos de outros estágios posteriores ao sensório-motor e que não falam do estágio sensório-motor. Que nesse caso a inteligência é uma inteligência prática. A criança, ela começa a desenvolver sua inteligência a partir do contato com os objetos e não tem aí uma capacidade de resolução de problemas abstratos, que é um ganho da última fase, né, do raciocínio lógico também, e a linguagem, que é lá do pré-operatório, e uma representação simbólica, que também diz respeito aos outros estágios. Então, alternativa incorreta. Letra C. O estágio pré-operacional caracteriza-se pela aquisição da linguagem e pelo uso de símbolos para representar objetos e situações, além de ser caracterizado pelo egocentrismo nesse período. Então, se nós resgatamos aspectos da teoria, nós vamos ver que a descrição desse estágio pré-operacional está correta. Mas vamos ler a alternativa seguinte. Letra D. No estágio das operações formais, os indivíduos adquirem a capacidade de pensar de forma concreta e operar mentalmente com objetos reais. Essa descrição não está correta. Ela se refere a estágios anteriores do desenvolvimento, conforme a gente aciona a teoria de Piaget. Então, por isso, o nosso gabarito é a letra C. Então, aqui, o estágio pré-operacional caracteriza-se pela aquisição da linguagem e pelo uso de símbolos para representar objetos e situações, além de ser caracterizado pelo egocentrismo nesse período. Gabarito, letra C. Sim, nesse vídeo nós resolvemos 5 questões sobre a teoria do desenvolvimento proposta por Piaget. Falamos sobre quais são os estágios do desenvolvimento, quais faixas etárias caracterizam cada um desses estágios, falamos sobre a ordem com que esses estágios surgem em termos de desenvolvimento e também entendemos a descrição de cada um deles e as qualidades intelectuais que caracterizam cada um desses estágios. Então, se você gostou desse vídeo, deixe o seu curtir, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Tem dúvidas sobre esse assunto? Deixe aqui nos comentários. Gostou dessa proposta? Seu feedback também é importante. Deixe aqui nos comentários quais outros temas que você gostaria de resolver questões junto comigo. Combinado? Nos vemos no próximo vídeo. Até breve!